Em São Paulo, o governador Geraldo Alckmin fecha 94 escolas públicas e afeta mais de 1 milhão de estudantes. E um aumento de impostos promete deixar o cigarro e a cerveja mais caros. Crise migratória. O refugiado sírio que começou uma nova vida no Brasil. E as consequências na Europa do maior fluxo migratório do século. A crise financeira inibe jovens investidores. Mas iniciativas colaborativas prometem reaquecer a economia brasileira. O câncer do colo de útero causado pelo HPV tem fácil prevenção. Mesmo assim, a procura pela vacina contra o vírus ainda é baixa. No esporte, o andamento das obras para as Olimpíadas de 2016 no Rio. E as dicas culturais para o fim de semana, agora no ESPM no ar. A Secretaria de Educação de São Paulo divulgou a lista de 94 escolas estaduais de educação básica que serão fechadas. Elas terão seus prédios reaproveitados para outro uso educacional. Os municípios com maior número de unidades que passarão pela reorganização são a capital paulista, com 25 escolas, e Barueri, com 9 escolas. Os prédios serão disponibilizados para se tornar creches ou ser aproveitados como FATECs e ETECs. Segundo a Secretaria, 311 mil alunos terão de mudar de escola e cerca de 1.400.000 serão afetados diariamente. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, encaminhou à Assembleia Legislativa um pacote de medidas que propõe um aumento do ICMS de cigarro e cerveja. Com a mudança, a alíquota da cerveja passaria de 18% para 23% e do cigarro de 25% para 30%. Alckmin também pretende reduzir o imposto sobre medicamentos genéricos, que cairia de 18% para 12%. O pacote inclui a criação de um fundo estadual de combate à pobreza, abastecido com cerca de R$1 bilhão e gerado pelo aumento do imposto sobre supérfluos. Para entrar em vigor, os projetos de lei precisam ainda passar pela análise dos deputados estaduais e serem sancionados pelo governador. E o colunista político Alexandre Siviero comenta agora a crise que envolve o governador de São Paulo e as escolas públicas do estado. Boa noite, Paulo. Boa noite, Alexa. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O sigiloso governador de São Paulo, o senhor Geraldo Alckmin, ele segue com a sua reforma do sistema público de ensino. O plano agora é reorganizar mais de 2.900 escolas, limitando-as a apenas um ciclo do ensino. O que significa ou o ensino infantil, ou o ensino fundamental, ou o ensino médio. Na prática, para os estudantes afetados, isso significa um mínimo de 3 mudanças de escolas apenas para a conclusão da educação básica. Mas o governador nos tranquiliza. Ele recentemente se dirigiu aos estudantes dizendo que o compromisso deles é com a escola, não com o prédio na qual a mesma se localiza. Segundo o governador, essa medida busca melhorar a qualidade do ensino, diminuindo a quantidade de vagas não ocupadas. Ele talvez se esqueça que em um país à beira da recessão, há uma migração de alunos da rede particular para a rede pública. Migração essa que sua medida torna inviável. Na tentativa de manter mais alunos dentro da escola, o governador fecha a porta na cara de tantos outros. Eu espero que o senhor governador se lembre que, no que diz respeito à educação, o seu compromisso é primariamente para com os alunos, não para com a economia ou o sigilo. Muito obrigada, Alexandre. Na tentativa de ampliar a investigação da Operação Zelotes, cuja mira é o filho de Lula, a Receita Federal e o Ministério da Fazenda propuseram uma quebra de sigilo na investigação. Além de Luiz Cláudio Lula da Silva, estão na mira dos fiscais os dados da LFT Marketing Esportivo e Touchdown Promoções e Eventos Esportivos, ambas dos quais é sócio. A quebra de sigilo é a concessão ao acesso de informações pessoais e bancárias de novos alvos da Lava Jato. O pedido também inclui a quebra dos sigilos de sua mulher, seus filhos e várias empresas ligadas à família. Segundo auditores da Receita, mesmo sem ter nenhum funcionário, a empresa de Lulinha recebeu R$2,4 milhões da Marcondes e Maltoni Empreendimentos, cujo dono, Mauro Marcondes, foi preso recentemente na Operação Lava Jato. E você, internauta, que quer participar com a gente, é só mandar sua pergunta pela agência de jornalismo, o link está aqui embaixo.
Iniciada em março de 2011, a guerra civil na Síria já dura mais de 4 anos. Desde então, 4 milhões de pessoas deixaram para trás sua cultura e seu país para viver em campos de refugiados ou tentar a sorte em outras nações. A Europa é o continente que recebe o maior número de imigrantes, mas na América do Sul, o Brasil é a referência. Segundo dados do Comitê Nacional para os Refugiados, vistos já foram concedidos a 2.077 sírios pelo governo brasileiro. Eis a história de uma destas pessoas. Said pensou que os conflitos seriam passageiros e decidiu esperar a guerra acabar na Síria. Mas após 2 anos de intensos conflitos, deixou o país com toda a família. Ao todo, são 16 pessoas. Said explica que tentou ir para um país vizinho, mas nenhum visto lhe foi concedido. Ele explica que hoje o passaporte sírio é basicamente inútil. Em qualquer embaixada que ia, a porta era fechada em sua cara. Menos no Brasil, que lhe concedeu um visto humanitário para vir ao país. O Brasil recebe muito mais imigrantes sírios que seus vizinhos na América do Sul. Enquanto Argentina, Uruguai e Chile juntos somam menos de 300 refugiados, o território brasileiro já recebeu quase 2.100, desde 2011 até agosto desse ano. A escolha que Said e os outros imigrantes fizeram pelo Brasil tem uma explicação. Por Skype, conversamos com o embaixador brasileiro na Síria. Ele nos conta que o Conselho Nacional para Refugiados no Brasil decidiu em 2013 dar vistos para as vítimas da guerra na Síria. Esta base legal, essa decisão do Conselho Nacional de Refugiados, adotada em setembro de 2013, permite que sírios obtenham vistos. São vistos facilitados, mas na verdade são vistos de turista, mas facilitados, com uma finalidade humanitária, que os permite viajar ao Brasil, e chegando ao Brasil, então, é que eles entram com o pedido de refugiados, de refúgio. E o visto é dado de uma maneira praticamente automática, ou quase automática, pelo CONARE. Said possui apenas o visto humanitário, não fez o pedido de refúgio no Brasil. Ele está no país há 8 meses. Abriu uma loja de doces típicos da Síria, na qual todos trabalham. Said explica que veio para o Brasil com uma pequena quantidade de dinheiro. Precisava então começar um negócio rápido para sustentar a sua família. Na Síria, Said era médico, mas se quisesse exercer a profissão aqui, levaria pelo menos 2 anos para aprender a língua local, além de passar por um longo processo através do Ministério da Educação para obter a certificação necessária. Ele pensou então que uma loja de doces daria um lucro rápido, ideal para o suporte financeiro que sua família precisa para sobreviver. O fenômeno de imigração para a França está sendo muito comentado. As autoridades francesas estimam que cerca de 18 mil imigrantes foram detidos no primeiro semestre de 2015. A aluna Ana Beatriz Queiroz está fazendo intercâmbio na França e vai falar para a gente como está a situação por lá. Boa noite, Beatriz. Boa noite. Beatriz, conta pra gente um pouco sobre a situação dos imigrantes aí na França. Você consegue perceber alguma coisa? Você consegue perceber alguma diferença? Então, começou a chegar um fluxo muito grande de imigrantes aqui, mas eles vão principalmente da cidade do interior, porque o custo de vida em Paris ainda é muito alto. Mas a principal escolha, que é notória, assim, eles estão indo muito para a Alemanha. Muito obrigada, Ana Beatriz. O atual movimento migratório rumo à Europa é o segundo maior da história, perdendo apenas para o ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial. Somente na Alemanha é previsto que 800 mil imigrantes sejam recebidos. E a repórter Bruna Vandelli traz mais informações da crise no continente europeu. Boa noite, Bruna. Boa noite. Para discutir sobre esse assunto, eu tenho o prazer de entrevistar o antropólogo e mestre em Ciências Sociais pela PUC, José Bento Ferreira. Bento, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Bruna. Bento, como você acha que a imigração faz com que a integração dos imigrantes
aconteça diante do preconceito e da xenofobia? Bruna, essa integração é muito problemática. Talvez ela nunca aconteça plenamente. O que é irônico, um pouco trágico, é que a Europa realmente precisa da força de trabalho desses imigrantes, uma vez que a geração dos baby boomers, os nascidos nos anos 50 e 60, está envelhecendo e saindo do mercado de trabalho, de modo que, num futuro próximo, a questão demográfica pode ser causadora de complicações muito grandes para a Europa. Apesar disso, a integração dos imigrantes é muito problemática. Na França, há a lei que proíbe o uso do véu. Na Suíça, existe uma lei que proíbe a construção de minaretes em mesquitas para preservar uma suposta identidade da Europa. E na própria Alemanha, uma pesquisa recente demonstra que a terceira geração de turcos é menos integrada do que a própria primeira geração. Bruna. Entendi. E você acha, então, que na Europa existe um multiculturalismo falso? O mito do multiculturalismo, com certeza, é uma construção que serve para demonstrar que o projeto político da Europa, da União Europeia, da dissolução dos Estados-nações, da superação dos grandes traumas da primeira metade do século XX, foi obtido. Eu acho que seria interessante a gente olhar um pouquinho para a nossa própria realidade como termo de comparação. Aqui no Brasil, muito se falou sobre o mito da democracia racial, como se os índios, os brancos e os negros pudessem, na cordialidade brasileira, construir uma sociedade sem preconceito, sem diferença, e nós sabemos que essa é uma grande mentira. Eu mesmo sou descendente de sírios, por isso me comovo pessoalmente um pouco com essa situação. Nós vivemos aqui em São Paulo, principalmente, uma situação em que descendentes de imigrantes e mesmo refugiados europeus convivem tranquilamente. Porém, mesmo assim, no Brasil nós todos sabemos, é muito difícil ser um negro, é muito difícil ser um índio. Talvez algo semelhante aconteça na Europa. O que essas pessoas correm, acho que um grande risco de cair no subemprego, na marginalidade, como já acontece na Itália. Situações semelhantes, por exemplo, aqui os trabalhadores bolivianos vivem em São Paulo, por exemplo, e mesmo os refugiados, até mesmo num país como a Alemanha, vivem certas restrições de direitos, Sim. restrições de locomoção. Então, tendo em vista o Brasil, a política que o Brasil vem exercendo, você acha que qual seria uma política ideal por parte da União Europeia diante dessa situação? Olha, eu me interessei por uma reportagem da revista Foreign Policy que focou uma sala de aula na Alemanha que acolhe refugiados, principalmente crianças, né? Elas chamam em alemão Willkommenklasse, que é a aula de boas-vindas. Professores alemães são direcionados para trabalhar com essas crianças e elas aprendem rudimentos da língua e elas trocam experiência. Esses professores, eles disseram à revista que se sentem na linha de frente do acolhimento aos refugiados na Europa. Uma situação como essa, eu acho que poderia ser estendida para outros países e mesmo ampliada dentro da Alemanha. É claro que alguns pais na Alemanha já reclamaram de que os professores dos seus filhos estão sendo direcionados para dar aula para os filhos dos outros, né? Como se a língua e o país de origem fossem algo substancialmente diferente para uma pessoa, como se o sírio fosse o outro em relação ao alemão. Numa dessas aulas, por uma razão qualquer, um policial teve que entrar na sala de aula e o relato da revista é comovente. As crianças, algumas crianças, imediatamente ficaram completamente apavoradas e durante um dia inteiro não conseguiram falar nenhuma palavra que não fosse o próprio nome delas, o que demonstra o trauma que elas passaram. Mas as aulas de boas-vindas eu acho que são um formato interessante, a gente pensar o professor e a escola como a linha de frente do acolhimento para os refugiados. Bento, muito obrigada pela sua participação. É com vocês na bancada. Muito obrigada ao nosso convidado. E vamos falar agora de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o vírus do HPV é o principal causador do câncer de colo de útero. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, em 2013, o número de óbitos por causa da doença chegou a 5.430 pessoas. 5.430, desculpa. Dentre as pacientes detectadas com câncer invasivo, 99% tinham HPV, o que revela a grande importância da vacinação. Porém,
a procura pela imunização ainda não é significativa, como mostra a reportagem de Beatriz Seco. A vacina, ela dói menos do que você acha que dói, mas é só relaxar. Se você ficar tensa, você vai doer. Eu achei que doeu mais a segunda vez do que da primeira vez, mas só você relaxar e dá pra fazer. Nem dói tanto. Que tomar vacina dói, isso todo mundo sabe. O que talvez você não saiba é que essas meninas têm apenas mais uma dose da vacina contra o HPV para ficarem imunizadas. Na escola que estudam, na zona oeste de São Paulo, houve uma campanha e elas são uma exceção. Em 2014, quase 5 milhões de meninas de 11 a 13 anos foram vacinadas. Já em 2015, esse número caiu para 2.900.000. A causa da queda é que o governo federal não tem feito a campanha nacional de vacinação nas escolas. O HPV, ou vírus do papiloma humano, não é de total conhecimento das jovens brasileiras. E o mesmo acontece com a vacina anti-HPV. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 2 meses. Já entre a primeira e a terceira dose é de 6 meses. Outro motivo da queda é que as mulheres pensam que a vacina perde a eficácia após o primeiro contato sexual. Então, hoje em dia, nós temos indicado a vacina também como tratamento. Então, mesmo aquelas que já tiveram o contato com o vírus, quando você não consegue determinar exatamente, você está fazendo uma prevenção, vai funcionar como um tratamento. A vacina entrou para o calendário de vacinação do SUS em 2014, tendo como alvo as meninas entre 11 e 13 anos, e foi somente em 2015 que a faixa etária mudou de 9 para 13. É importante manter o uso de preservativos e exames rotineiros mesmo após a vacinação. O Serviço de Saúde da Grã-Bretanha vai iniciar um estudo de análise sobre a aspirina. O objetivo é verificar se ela pode ou não prevenir o retorno do câncer em pacientes. Ao todo, foram selecionadas 11.000 pessoas que já tiveram a doença. Durante a pesquisa, cada participante deverá tomar um comprimido diariamente por 5 anos. Em seguida, os pesquisadores irão comparar grupos que tomaram diferentes doses de aspirina com aqueles que tomaram apenas uma, conferindo se há reincidência da doença ou não. O estudo será realizado ao longo de 12 anos em 100 centros de saúde espalhados pela Grã-Bretanha. Vamos saber agora como está o trânsito com a repórter Ximene Araújo, que está na Avenida Paulista. Boa noite, Ximene. Boa noite, Paulo. Boa noite, Alexa. Estou aqui na Avenida Paulista, no vão do MAP, para falar um pouco do trânsito. Então, hoje o trânsito não foi tão tranquilo, apesar de agora estar um pouco melhor. Hoje à tarde teve uma manifestação dos professores pela reorganização ainda das escolas, então se reuniram cerca de 100.000 pessoas, entre professores, estudantes e sindicalistas. Essa reivindicação foi por volta das 15 horas do início e travou aí toda a Avenida Paulista, acarretando em todos os cruzamentos próximos, no sentido centro. Por volta das 18h40, agora no início da noite, eles prosseguiram com a manifestação por volta na Rua da Consolação, a qual travou inteira aí o final da Paulista no sentido centro. Agora, todo o tráfego aqui da Paulista está normal, os motoristas podem utilizar toda a Paulista aqui tranquilamente, porém, os cruzamentos da 9 de julho, Rua Pamplona, Rebouças, todas estão com um leve trânsito, dando uma duração aí de 7 minutos mais ou menos o trânsito. Isso é muito pouco em relação ao que os motoristas passaram hoje à tarde. E uma boa notícia para os paulistas que vão ficar nesse feriado é que aqui a Paulista, no domingo, será aberta para ciclistas e pedestres, e será, na verdade, um ruim aí para os motoristas, né, que vão utilizar. Então, para quem está pretendendo utilizar a Paulista no domingo, somente para os ciclistas e para os pedestres, que vai ficar aberta das 9 às 17 horas. Então, agora à noite, o paulistano pode voltar
tranquilo para casa e só vai pegar esses 7 minutos de trânsito quem for pegar esses cruzamentos, sentido nesses cruzamentos que eu havia dito, na Rebouças, a 9 de julho, Pamplona e na Augusta. De Ximene Araújo para o SPM no ar. Muito obrigado, Ximene. Então, vamos aí aproveitar o domingão na Avenida Paulista. Com certeza. Que para fazer um esporte físico. E a seguir, em meio a um cenário de crise, jovens pensam em formas de investimento e em como fazer o dinheiro render mais. E ainda, os níveis dos sistemas de abastecimento da Grande São Paulo sofreram queda no mês de outubro. O SPM no ar volta em instantes.